Prontinho. Estamos gravando, vamos dar início à aula de hoje. Deixa eu iniciar a transmissão. Como vocês sabem, aqui o Google Meet tem uns leves bugs de vez em sempre. Qualquer coisa é só relatar que eu tentar um jeitinho aqui. Deixa eu puxar o slide. Bom, só está aparecendo o próprio Google Meet. O meu slide não aparece como opção de compartilhamento. Apareceu. E aí, está compartilhando com vocês? Está iniciando aí? E aí, apareceu? Bem-vindo à aula 3. Apareceu aqui. Tá ótimo. Vou nem tentar dar tela cheia nesse slide de novo, só o de ontem já basta. Deixa eu aumentar um pouco o zoom dele. E vamos lá. Então, pessoal, a aula de hoje, a aula 3, vamos ver sobre radiografias, patologias e traumas e posicionamentos. Mesmo esquema de sempre, qualquer dúvida pode parar a aula e perguntar. Vamos começar. Primeiro slide da aula de hoje, radiografias de crânio. Radiografias de crânio são comuns no setor da radiologia. Além de possibilitarem a visualização de traumas nas principais estruturas do crânio, elas também possibilitam exames para a visualização dos seios da face, que avalia as condições da cavidade nasal, fossas e septo. Com esse exame é possível diagnosticar sinusite aguda ou crônica, tumores, obstruções e infecções. E, claro, as fraturas, no caso do trauma. Essa primeira imagem aqui, a de cima, é um exame de frontonaso e mentonaso. Foram feitos para a visualização dos seus nasais desse paciente, dessa paciente no caso. E aí já começam as coisas interessantes que nós vemos na radiologia. Para quem estiver observando bem essa foto bem na direita, onde o crânio está mais de frente, já vemos aparecendo sinais de prótese aqui na paciente. Então a gente já vê a facilidade para visualização de um corpo estranho. E a outra incidência, logo abaixo, temos a incidência de perfil. São 3 incidências de crânio, também tem a AP, só que eu não coloquei porque ela fica bem, vamos dizer assim, parecida com a frontonaso, que é essa daqui. E elas possibilitam ver tudo isso que a gente já mostrou aqui, além de, em alguns casos, você pode visualizar certos hematomas, já que eles vão mostrar uma mancha na imagem. Claro que esse não é o exame recomendado para você visualizar partes moles, hematomas e derrames. Claro, isso é para tomografia. Mas está mostrando que em casos de extrema urgência dá para você fazer uma boa avaliação do crânio de um paciente, dependendo do objetivo. Seja ele clínico, ou seja ele no objetivo já do pronto-socorro. Alguém tem alguma dúvida, alguma curiosidade sobre radiografias de crânio que tenham estudado ou tem alguma dúvida que queira comentar? Bom, acho que não. Começando já pelo crânio, então vamos descendo pela coluna vertebral. Exames de coluna não são tão incomuns no pronto-socorro, dependendo da facilidade com que traumas aparecem, eles até são bem comuns. Esse slide aqui, que apareceu agora, radiografias da coluna vertebral. A coluna vertebral ela é dividida em 4 partes principais, sendo ela cervical, 7 vértebras, seja ela da C1 até a C7, a torácica com 12 vértebras da T1 a T12. Então, entrando aqui na aula. Quem entrou na aula agora, seja bem-vindo, acho que foi Expedito Pinheiro.
A gente passou por radiografia de crânio, só um comentário mesmo sobre radiografias de crânio, e estamos agora em radiografias de coluna vertebral. Vamos lá, a coluna torácica tem 12 vértebras da T1 a T12, a lombar tem 5 vértebras da L1 até a L5, e temos a sacral, também com 5 vértebras, só que com uma certa diferença, elas são juntas. Elas são, vamos abrir aspas, bem unidas umas à outra, assim, soldadas uma à outra. São as S1 até a S5. As radiografias de coluna são amplamente utilizadas tanto em exames clínicos como de urgência, seja ela para identificar fraturas na coluna, hérnias de disco, escolioses, entre outras possibilidades de identificação de anomalias na nossa coluna. Além de mais um aluno chegando aqui. Dorinha, seja bem-vindo à aula. A gente começou agora, estamos no segundo slide. Depois você pode dar tanto perguntar no final da aula, como visualizar o vídeo no YouTube sobre o comentário que eu fiz sobre radiografias de crânio, viu? Estamos na radiografia de coluna agora. Então, esse é um exame amplamente utilizado, tanto em exames clínicos como de urgência, além de possibilitar a visualização de possíveis fraturas, elas também possibilitam a visualização de hernias de disco, desvios de coluna, além de auxiliarem no estudo de algumas patologias, como espondilose, ou artrose na coluna, ou o famoso bico de papagaio. Vamos lá, a primeira imagem que a gente tem é a coluna cervical, AP e perfil. Essa imagem aqui de cima, e dá para visualizar bem tanto os processos espinhosos, aqui na radiografia de perfil, como também o corpo, o formato, o número e a numeração, as vértebras da C1 a C7, desde a Atlas, que é considerada C1, unida à base do crânio, até a última vértebra cervical, a C7, já iniciando as vértebras torácicas. No slide de vocês conseguem visualizar um pequeno espaço entre uma vértebra e outra? Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom para quem está no celular conseguir visualizar melhor. Vou passar aqui o slide de volta. Vocês conseguem enxergar um pequeno espaço aqui entre uma vértebra e outra? Melhor fica na imagem de perfil, tá? Sim. Alguém me diz o que espaço é esse? O que é que tem entre um espaço e outro? Professor, não sei muito bem o nome, mas é como se fosse uma espécie de material gelatinoso, não? Isso. Alguém mandou uma mensagem aqui no chat, se eu não consigo abrir o slide. Eu tentei, quem é que está falando? Matheus. Matheus, eu tentei abrir a aula passada, só que deu problema para a maioria do pessoal. Ele abre e volta para a tela inicial, embora eu passe o slide, para alguns fica no primeiro, para outros fica no segundo slide. Deixa eu fazer ele parar de piscar aqui. Fica com problemas. Se quiser, eu posso aumentar um pouco o zoom dele, mas ele literalmente fica bem impossível quando a gente abre o F5 e deixa em modo apresentação. Professor, esse espaço que tem nesse espaço é os discos, que chama? Isso. Eu vou falar sobre eles. Só abrir aqui e pronto. É isso mesmo, Arthur. Isso aí são os discos intervertebrais. E o rompimento deles é o que causa a chamada hérnia de disco, já que é quando a parte interna dele vaza para fora das paredes do disco, causando a hérnia e causando muita dor. Eles estão desde a coluna cervical até o final da coluna lombar. E na radiografia de coluna a gente pode verificar o encurtamento dele, já que a gente pode medir, principalmente na radiologia computadorizada, tem uma ferramentazinha de régua, que a gente pode medir exatamente a distância entre um disco desse e outro, além de dar zoom, estudar malformações ou níveis do desvio da coluna, desgaste dos discos e fraturas. Você vê que na imagem aqui de baixo, da coluna lombar, você também, tanto no AP como no perfil,
consegue identificar esses discos. E aqui, ó, no perfil no final, aqui está a coluna sacral. Nessas radiografias deixa eu ver aqui, de coluna, a gente pode visualizar outras estruturas além da própria coluna vertebral. A gente vai ver mais sobre elas nos slides abaixo, mas alguém pode comentar o que mais consegue enxergar nessas imagens, principalmente essa da lombar aqui. Deixa eu voltar o slide. Então, radiografia lombar. Vocês conseguem ver mais o que? Além da própria coluna. Pode responder, pessoal. Não tenha medo de errar, não. Deixa eu auxiliar vocês. Tem certas manchas negras aqui, ó. Tanto na AP como no perfil, você consegue visualizar. Que parte é essa do corpo? Que órgão é esse? Ou se alguém quiser ser mais específico, que manchas podem ser essas? Eu vou mais ir pela lógica, né? Os rins, não, professor? Não é o pulmão, não, professor? É a. Não. A gente está nessa radiografia aqui, ó, lombar. Os pulmões dá para ver sim aqui, ó, na torácica. Aqui dá para ver bem a base do pulmão. Lá na cervical a O gente vai ver estômago, o não? o que está um pouco depois do estômago. Vamos descendo. O fígado, professor? Não. Parte do sistema digestivo ainda. Vamos lá, pense, na frente da sua lombar tem uma parte do corpo que fica logo após o estômago. O processo que a comida passa logo depois que ela sai do estômago. Mais alguém? Pessoal, essa parte aqui, ó, mais negra na imagem, isso aqui são gases no intestino. Gases, fezes também. Todo o material intestinal, não todo, mas boa parte dele aparece em radiografias, principalmente na computadorizada, onde ela é mais sensível, onde a imagem é melhor. Logo isso a gente já vai ver um fato interessante sobre isso na radiografia de abdômen, que está lá embaixo. Deixa eu só descer aqui para o próximo passo. E lembrem disso, desse material que dá para ver na altura do abdômen, material intestinal. A gente vai ver um pouco sobre ele, isso vai facilitar um pouco o entendimento de vocês do assunto lá embaixo. Vamos lá. Até a gente chegar lá, deixa eu passar para o próximo slide. Tórax. A radiografia de tórax são de longe as mais comuns de serem feitas. Nessa imagem, nas três imagens aqui à sua esquerda, vocês conseguem visualizar tórax em AP, anteroposterior. Anteroposterior. Esse posicionamento aí, ele se refere que o raio vai entrar aonde e sair aonde. Pode olhar para essa primeira imagem aqui, o rapaz com a mão na cintura, de frente para a gente aqui. Em que parte do corpo dele o raio vai incidir, vai entrar, em que parte ele vai sair? Na coluna, professor? Ele entra onde? Vamos lá, ele vai entrar onde? Em que parte do corpo o raio vai começar a atravessar primeiro? Lembrando que isso é um exame de tórax, é um AP. Mais alguém está entrando na aula? Mais alguém está entrando na aula. Se eu não me engano, foi Ellen que entrou na aula agora. Ellen, bem-vinda à aula. A gente já está em alguns slides à frente. Eu estou lançando a dúvida aqui para a sala. Esse primeiro posicionamento aqui, onde tem esse rapaz com a mão na cintura de frente para a gente. Isso é um posicionamento em AP. AP é a sigla para anteroposterior. Quando o exame é em AP, significa que o raio vai entrar aonde e sair aonde. Quem tiver mais algum
uma resposta, quem tiver vontade de responder essa, pode responder. E não tenham medo de errar. Aqui na aula é hora de errar. Depois é que fica mais complicado de errar. Pessoal, vocês lembram da aula de ontem quando eu falei da tomografia, sobre os cortes dela? Temos um corte, que se eu não me engano é o coronal, que divide a parte anterior do corpo da parte posterior. Quando a gente fala que o raio entrou em AP ou anteroposterior, ele entrou no paciente pela parte anterior, que é a da frente, ele entrou na altura do tórax aqui pelo externo, o osso que está logo à frente do nosso tórax, e saiu pelas costas, que é a parte posterior do nosso corpo. Lembrem, a radiografia em AP, ele entrou pela parte da frente do membro e saiu pelas costas do membro. Isso vale para todos os membros que a gente for radiografar. Crânio em AP. Ele entra na frente do crânio, na nossa face, a parte anterior, e sai na parte posterior do nosso crânio. Mão em AP. A gente leva em questão a posição anatômica, onde a palma da mão está para frente, raio incide aqui, sai aqui. Mão em AP. Esse AP ou PA é o caminho que o raio faz, lembre disso. Se exame em AP, o raio tem que entrar no interior, pela frente, e sair posterior, pela parte de trás. Com base nisso, o exame que a gente tem logo aqui do lado com o rapaz de costas, para a gente, é um exame de PA. Aí já é o contrário do primeiro. Esse aqui é posterior anterior. O que significa, então, que o raio vai entrar por onde e sair por onde? Alguém responde essa. Pelas costas e sai pela frente. Não é o Isso. inverso? Exatamente. E temos esse outro posicionamento, existem mais, tá, pessoal? Mas eu estou trazendo só o básico, vocês vão ter uma aula bem mais completa sobre isso. Mas esse último aqui é o posicionamento de perfil. Aí o próprio nome já diz, o paciente vai ficar em perfil, o raio vai entrar pela lateral do corpo e sair pela outra lateral. Seja entra da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Isso aí às vezes depende do paciente. Pode ocorrer ele ter alguma lesão em algum dos lados e preferencialmente ele vai só poder fazer o exame com o outro lado encostado no book. Da primeira aula, vocês lembram desse equipamento aqui que em todas as três fotos está aparecendo? Book. Esse aqui é a parte da sala, o mural, o book que usamos para fazer radiografias de tórax. Geralmente são feitas aí com o paciente em pé ou em ortostase. Que é a mesma coisa que em pé, só para deixar claro. Por quê? Alguém sabe por que é preferível que o paciente faça a radiografia de tórax em pé? Porque deitado ocorre o pressionamento do órgão, né? E ele pode dilatar e seu tamanho pode ser alterado, né? Ele deitado. Exatamente, isso já é a parte da nossa próxima radiografia. Então, sei lá, justamente sobre isso, parabéns, foi quem respondeu aí, meus parabéns, deve ter dado uma olhada no slide ou pesquisado. Parabéns pela resposta, está totalmente certo. Radiografias de tórax, com base nisso, já que o paciente, quando ele está deitado, alguns órgãos vão expandir, já que a gravidade vai fazer justamente isso. Ele vai pressionar os órgãos um em cima do outro, vai causar alterações no tamanho dos órgãos na imagem. Com base nisso, vamos dizer que é errado fazer uma radiografia de tórax deitado? Vocês acham que é errado a gente fazer uma radiografia de tórax com o paciente deitado na mesa ou no leito? Para vocês responderem, né? Você viu? Vamos lá, alguém se habilite. Só dizer sim ou não. É errado ou não?
a gente fazer uma radiografia de tórax num paciente deitado. E se não for errado, caso alguém já queira completar a resposta, em que casos nós fazemos radiografias de tórax com paciente deitado? Professor, eu acho que depende da gravidade, né, do paciente. Isso, Júlio. A gravidade que o paciente se encontra é um dos quesitos do qual analisamos se a radiografia vai ser feita com o paciente em ortostase ou com o paciente em decúbito. Porque às vezes tem casos que o paciente não pode ficar, não consegue ficar em pé, né? Isso. Vamos levar em conta um caso. Paciente na UTI. Nós fazemos exames direto na UTI com um aparelho de raio-x portátil. O paciente que está na UTI, ele já está monitorizado, já está com todos aqueles fios ligados a eles, medindo pressão arterial, oxigenação, batimentos cardíacos, a medicação entrando pelo acesso no paciente. Isso aí impossibilita muito. Às vezes o paciente nem está acordado. Às vezes o paciente está em coma. Isso torna impossível uma radiografia de tórax em pé. Outro caso, vítimas de acidentes. Foi trazido pelo hospital pelo SAMU. Vem na prancha. Nós, técnicos em radiologia, devemos tirar o paciente da prancha do SAMU, a gente mesmo por conta própria, achar que está tudo certo e vamos tirar ele da prancha para fazer o exame? E aí, pessoal, a gente deve fazer isso? Nunca. Isso, nunca. Um paciente, ele só sai da prancha do SAMU, ele só é desimobilizado, ele só é solto dali com ordens médicas. Eu acho que o enfermeiro também, ele pode, né, retirar o paciente da prancha, o enfermeiro, ou não? Até onde eu sei, assim, durante o meu estágio, só o médico ele podia ordenar. Não, estou dando com a autorização do médico. Ou Sim, se vê não. que o paciente estava meio desconfortável, vamos dizer. Com a ordem médica, se o médico chegar até para vocês, na sala raio-x, e falar, ó, você pode desimobilizar, por exemplo, o exame está na perna do paciente, ó, você pode soltar aquela perna para fazer o exame. O médico tem que dizer, eu acredito que essa perna aqui, o paciente pode ser solto nessa parte para fazer o exame. Aí sim, com ordens médicas, tanto os enfermeiros, como toda a equipe que está ali auxiliando, pode sim ajudar a remover o paciente. Agora, por conta própria, que nem a aluna respondeu aí, não vi quem foi, desculpa, mas respondeu extremamente certo. Não devemos, sem ordem médica, em hipótese nenhuma, retirar o paciente da prancha, nem desprendê-lo. A gente faz a radiografia como pode. Vocês lembram lá da primeira aula que tinha uma gaveta na mesa de exames, logo abaixo de uma gradiente difusora? Quando você coloca um paciente na marca do SAMU, na prancha, no caso, em cima da mesa, o filme já vai para lá. Por que quando a gente já coloca, vamos seguir uma ordem lógica, quando a gente coloca um paciente em cima de uma prancha, a gente tem uma massa abaixo do paciente. A partir do momento que a gente tem um obstáculo a mais para a radiação passar, a nossa radiação ela vai ter que ser maior. Ou nosso tempo de exposição. Isso vai depender da técnica do técnico que está no plantão. Além dessas, vamos dizer assim, peculiaridades, vocês podem ver na imagem e na descrição logo abaixo. As radiografias onde o paciente encontra-se em decúbito ou deitado, ocorre que algumas estruturas apareçam maior do que são. Isso acontece porque os órgãos são pressionados contra a parede torácica, fazendo assim com que eles se expandam. Isso aí, eu quero que alguém responda nessa. Deixa eu dar um zoom. Essas radiografias logo aqui, a da esquerda, está com o nome PA de pé. O paciente está em pé, de costas para a gente, o raio está incidindo nas costas, em pôstero, e saindo pela parte anterior, pelo peito, em direção ao filme. Já quando a gente vai para a mesa, geralmente, quase todas as vezes, o exame é em AP. Pode ser PA? Às vezes pode. Em casos muito específicos, o paciente pode estar com alguma coisa empalada nas costas. Uma faca, por exemplo, arma branca.
Mas, pelo padrão, o paciente deitado, a gente faz exame em AP, entra pelo tórax, sai pelas costas. Qual é a diferença que vocês veem nas duas imagens? O que é que mudou do paciente em pé para o paciente deitado? Lembre que as diferenças estão nos tamanhos dos órgãos lá dentro do tórax. Então, qual foi a diferença, a discrepância que vocês enxergam de uma imagem para outra? A expansão dos pulmões? Isso, também. Os pulmões, quando ele está deitado, os pulmões já foram para o lado, vamos dizer assim, estão mais encaixados aqui. E tem outra coisa aí que está bem na frente, bem no meio da radiografia, que você percebe uma diferença. É o ar? Oi? O oxigênio nos pulmões? Não, essa parte aqui, ó. Essa parte em branco aqui, o que é isso? Algum de vocês sabem que parte em branco? Diafragma. Também o diafragma se expande logo aqui em cima, mas você vê que no meio do pulmão, a gente tem uma bolinha branca, uma bolinha não, um espaço em branco maior. Vejam para vocês mesmos ou para qualquer pessoa perto de vocês pode ser, use eles de exemplo. O que é que está bem no meio do nosso tórax aqui? Bem na frente. Uma parte mole. O coração. Isso. O estômago. Coração. Nosso coração, a área do mediastino, está logo aqui à frente. E essa parte em branco aqui, ó, que está aparecendo entre os pulmões, essa parte mais larga aqui, tá? Você vê que na primeira foto ela é uma área bem menor, mais escondida, assim, por trás dos pulmões, vamos dizer assim, está mais escondida lá. Mas na imagem do paciente deitado, ela está mais à mostra, está mais larga, já que os pulmões se abriram, vamos dizer assim, eles se encaixaram melhor à parede torácica, por causa da pressão quando o paciente está deitado. Então a gente já vê que a área do mediastino, a área do coração, fica alterada, ela fica maior do que ela realmente é com o paciente em pé. A gente tem que sempre estar prestando atenção nisso, nessas diferenças. O médico, quem vai dar o diagnóstico, é que tem que prestar atenção dobrado, já, né? Isso aqui. Mais ou menos. A pergunta até aqui é válida. Certinho, vamos continuar então. Já que a gente está no assunto de tórax, vamos continuar nesse assunto. Só que agora vamos para esses... Deixa eu voltar para aí mais. Vamos para algumas patologias no exame de tórax. Um pouco zoom para vocês verem a legenda, depois aumenta. Pneumonia e derrame pleural. Na primeira imagem, é uma radiografia dos pulmões aparentemente saudáveis, com todos os lobos pulmonares bem definidos e com o contorno da árvore brônquia à mostra na imagem. Vocês estão vendo esses pequenos risquinhos dentro do pulmão na primeira imagem, a imagem de cima? São pequenos riscos, como ramos se espalhando dentro dos pulmões. Positivo. Isso aí é a nossa árvore brônquia. Nossos brônquios, a formação dos brônquios dentro do pulmão. Isso aí, a visualização dessa parte mostra que o pulmão está limpo, além de dar um padrão de qualidade à radiografia, já que uma radiografia de tórax, quando você tem a visualização da ápice, que é a parte alta do pulmão, onde ele começa, a base e a árvore brônquia, demonstra que é uma radiografia com a técnica correta. Foi uma ótima radiografia. A imagem 2 aqui é onde tem esse pulmão já meio apagado. Essa segunda imagem temos um caso de pneumonia, uma infecção que inflama os sacos de ar, um ou ambos os pulmões, que podem ficar cheios de líquido. É possível notar que... Já é possível notar o que nessa imagem aqui? Qual é a diferença que ela tem da imagem de cima, dos pulmões saudáveis?
É uma diferença bem grande. Lembrando que o pulmão saudável é o pulmão mais escuro, sem partes brancas. Vamos lá, pessoal. Esse aqui, se eu não me engano, é o pulmão direito do paciente. Ele tem uma boa diferença do pulmão esquerdo dele e de um pulmão saudável na imagem de cima. Qual é essa diferença? Dá uma imagem mais branca, né? Mais... Isso. Como eu tenho mostrado aí, a parte que eu li, isso é um caso sugestivo de pneumonia. Isso aí pode ser secreção ou líquido no pulmão do paciente. O exame usado para diagnosticar esse tipo de patologia na radiografia de tórax. Isso vocês vão ver muito no estágio de vocês, casos de pneumonia, tuberculose. E a imagem, acho que, pelo menos eu achei um dos casos mais interessantes que eu achei no pronto-socorro. Essa última imagem, essa terceira, foi uma imagem que eu fiz em sala de exame. Tivemos um caso de derrame pleural volumoso, que é o acúmulo do líquido entre o tecido que reveste o pulmão, a pleura visceral, e a parede do tórax, a pleura parietal. Essa daí vocês não tem muita dúvida para responder. Essa terceira imagem aqui, o que é que ela tem de errado? Vou dar até um zoom aqui. Qual é o problema desse paciente? O que é que está errado? Aí tem uma diferença muito grande, né, professor? Que aí tá bem nítido que pode-se dizer que o pulmão está quase completamente comprometido, né? Isso. A imagem foi como a gente comentou na sala, o pulmão do rapaz sumiu. O pulmão dele está cheio de líquido. E líquido aparece em contraste branco, a cor mais esbranquiçada. Na verdade, isso não é um branco puro, é uma escala de cinza. Mas sim, você tem completa razão. O pulmão desse paciente está completamente comprometido por um derrame pleural. Num caso desse, vocês vão ver um paciente completamente cansado. Esse é um paciente do sexo masculino, mais de 40 anos. Ele não tinha condição de ficar em pé por muito tempo, e sim, esse exame foi feito em pé. Nesse caso, o paciente disse que conseguia se levantar, tá? Nesse caso, não foi a gente da sala que disse que o exame só podia ser feito pelo em pé. Ele disse, não, eu consigo me levantar. Ele se levantou por meios próprios, obedecendo às próprias limitações dele, e rapidamente a gente fez a radiografia para devolver ele para a maca. Ele não estava preso, ele estava solto em cima da maca, para que ele pudesse descansar, já que num quadro desse, o cansaço de um paciente desse é alto. É que ele só está com um pulmão funcionando. Essas são duas patologias comuns, além disso temos a tuberculose também, que é bem comum no pronto-socorro, pelo menos aí na região de Açu. E aqui a gente vimos um pouco como diferenciar a radiografia de um pulmão saudável de um pulmão comprometido. Lembra, o pulmão saudável está em cima, bem pretinho, bem desenhado o seu contorno, com a árvore brônquia à mostra. E nas radiografias embaixo a gente já vê as diferenças, partes esbranquiçadas, ou nesse último caso mais grave, o pulmão não aparece na radiografia, está completamente tomado por líquido. Alguém tem uma dúvida dessa parte aqui da aula, desse slide? Rapaz, a minha dúvida é para saber como ocorre esse derrame pleural. Fiquei curioso. O que causa? Boa. Vamos lá, o derrame pleural ele tem várias causas. No caso desse paciente aí, eu não sei exatamente o que causou, eu não perguntei ele, nem acompanhante dele, o que tinha causado esse derrame pleural nele. Eu coloquei até uma colinha aqui no meu bloco de notas, para eu não deixar faltar alguns detalhes para vocês. Derrame pleural ou acúmulo de líquido no
pneumotórax. Isso pode ser causado tanto por uma infecção na pleura, em alguns casos o pulmão se enche de líquido por causa de alguma perfuração, seja ela por arma de fogo ou arma branca. E acho que a maior parte deles se causam por infecção na pleura, onde o líquido preenche toda essa cavidade entre o próprio pulmão e a parede torácica. Se vocês quiserem, eu posso soltar outra matéria para vocês lá no grupo de novo sobre isso. Deixa eu só ver o que mais eu tenho anotado na minha colinha aqui, ó. Derrame pleural ele acontece devido ao acúmulo excessivo de líquido no espaço da pleura, que é o espaço criado entre o pulmão e a membrana externa que a cobre. Podendo acontecer devido a problemas cardiovasculares, respiratórios, autoimunes, como lúpus, por exemplo. Esse acúmulo dificulta o trabalho normal do pulmão e, por isso, a respiração pode ser gravemente afetada, devendo-se fazer o tratamento o mais rápido possível no hospital para retirar o excesso de líquido. Entendeu? Isso pode acontecer devido a problemas cardiovasculares, respiratórios, autoimunes, como lúpus, em alguns casos por perfuração, onde o pulmão vai se encher do líquido na pleura. Se eu não me engano, isso já caracteriza um pneumotórax, quando o paciente já não consegue mais nem expandir o pulmão para respirar. Certinho? Eu já tive esse, professor, já, essa doença. Meu pulmão, os peitos chegam a doer quando ia respirar fundo. Mas você teve um derrame pleural ou você teve uma pneumonia? Eu tive um derrame pleural, agora só que não foi em grande escala como essa daí, que tá aparecendo no slide. Esse aqui foi um derrame pleural volumoso. Confesso a vocês que quando eu vi a imagem durante o estágio, eu fiquei meio impressionado quando esqueci até de perguntar. Geralmente a gente também me pergunta sobre o que tinha causado isso nesse paciente, porque não é tão fácil se encontrar um caso tão grave de um derrame pleural. E a pneumonia, a gente conhece, uma doença infecciosa que geralmente tem o seu contato pelo ar. Extremamente contagiosa, é muito importante que vocês se protejam em todos os exames, usem máscaras, a gente nunca sabe o que vai encontrar. Radiografia abdominal, vamos passando, seguindo em frente. Vocês lembram do que eu comentei lá em cima na radiografia de coluna lombar? Aquelas massas e partes, bolhas negras no intestino, lá está bem mais aparente do que aqui, mas aqui vocês conseguem ver. Ó. Bem na lateral, gases e líquidos no intestino. A gente sabe que a radiografia ela não é tão boa para ver partes moles. Mas, como a gente viu tanto naquele exame, como a gente vê alguns vestígios de gases nesse aqui, a radiografia de tórax, ele pode, às vezes, é usada para o diagnóstico de, vamos dizer assim, uma congestão intestinal. Vamos dizer no nome mais popular. Quando o intestino ele realmente está preso, a radiografia é usada para ver o tanto de matéria que tem lá dentro, quanto de material, fezes, gases, comida mal digerida que aparece na radiografia. E assim o médico tem uma noção da extensão da obstrução intestinal. Pronto, era esse o nome que eu estava procurando. Além disso, na parte um pouco abaixo do abdômen, ali a gente faz um exame de bacia. As radiografias da região abdominal são mais utilizadas para a verificação da obstrução intestinal, sendo ela causada por fezes e corpos estranhos também, tá? Assim também para localizar projéteis de arma de fogo que penetraram pela região do abdômen ou foram para lá. Verificar a profundidade de ferimentos causados por objetos perfurantes, como facos, as conhecidas armas brancas, que estejam empalados no corpo do paciente. Já os exames de bacia, especificamente, podem ser utilizados para a detecção de fraturas, tumores nos ossos da bacia ou sacroleite, que é a inflamação
formação da articulação do sacro com o osso ilíaco da bacia. O osso ilíaco está bem aqui, essa parte mais alta, mas na cintura. Esse pequeno risco aqui é a articulação entre o sacro, desculpa, está logo aqui abaixo, não está tão em evidência porque esse não era o objetivo do exame, tá? E a articulação do osso ilíaco, que se encontra bem aqui na parte superior da bacia do paciente. Sendo que em algumas incidências mais específicas, ou até nessa, a gente tem uma boa visualização da cabeça do fêmur aqui, a articulação dela com a bacia. Além da junção daqui do pubis, essa articulaçãozinha que fica logo à frente, na região pubiana. Alguém tem alguma dúvida sobre essa? Estou me engasgando sozinho hoje. Sobre essas radiografias aqui? Ah, pessoal, vocês estão muito calados hoje. Estou achando que vocês estão doentes. Estou doido para ir embora, que é a pessoa mais fiável. Alguém tem algum comentário sobre essa parte da aula? Não, professor, de boa. Aí tá de boa, professor. Tá ótimo, então, vocês são 10. Vamos então para membros superiores. Deixa eu só abrir esse slide, pronto. Radiografias de membros superiores, ou pela sigla que a gente conhece, os MMSS, ou membros superiores. As radiografias de membros superiores, sendo eles ombro, braço, antebraço, pulso, ossos do carpo e falanges, que são os ossos dos nossos dedos, são radiografias que têm como posicionamentos principais o AP, ou PA, dependendo do paciente, perfil e a oblíqua. São exames radiográficos bem comuns no pronto-socorro, já que são membros comumente afetados em pacientes com quadros de acidentes automobilísticos ou durante brincadeiras infantis, o que também acontece muito, ou acidentes domésticos e de trabalho. Ponto a lembrar, levem isso que eu vou falar agora para o estágio de vocês. É importante sempre, não é às vezes, é sempre, respeitar as limitações de mobilidade do paciente, seja ela causada por dor ou falta de amplitude de movimento. Vamos lá, uma dica que me deram quando eu estava para iniciar o estágio é que a gente não, de maneira nenhuma, deve pegar o membro do paciente e arrastar, ou puxar, ou posicionar à força. A gente pede, se a gente estiver no exame de mão, o senhor, ou a senhora, ou você, pode colocar a sua mão nessa posição? Por quê? Sem a radiografia, a gente nunca sabe a extensão da lesão, se ela existe, ou como é que está o paciente, sendo que não é necessário uma fratura para o nível de dor ser alto. Ao momento que você puxa, que você imprensa, ou que você empurra certo membro, manipulado de uma forma mais bruta, você pode piorar e muito o quadro clínico desse paciente. Então, se o paciente está dizendo, eu não consigo, eu só consigo mexer até aqui, faz a radiografia do jeito que dá. Se o posicionamento exige que o paciente fique com a mão de lado, assim, em cima, mas ele não consegue, ele tomou uma queda, nem pode estar com sinal de fratura, mas ele diz que não consegue, não force. Deixe o paciente ir até onde ele consegue, deixe ele na posição mais confortável, e dentro dessa posição confortável dele, você procura o melhor posicionamento para sua imagem. Respeite os limites que a dor do paciente impõe. Não vão além disso, tá? Isso vale para exames de mão, de ombro, de membros inferiores, de húmero, antebraço, cotovelo, tanto faz. Respeitem a dor do paciente. E aqui nas radiografias a gente vê algumas ligeiras diferenças, como nessa radiografia de húmero aqui, a primeira à sua esquerda,
parte de cima, temos um número saudável, sem nenhum tipo de fratura. Logo abaixo, a gente já tem um número fraturado, uma fratura em oblíqua. Uma parte e outra do osso. E um em cima, e logo a imagem do meio aqui, fratura nessa radiografia aqui. Radiografia de mão, vemos que um dos ossos do carpo do paciente, são os ossos aqui na palma da mão, aí no caso o metacarpo, o quarto metacarpo, a mão direita do paciente, que é referente ao dedo anelar, logo abaixo aí do dedo anelar na mão direita. Esse ossinho fica logo abaixo desse dedo. E nesse caso aí, numa radiografia de ombro direito, em AP, temos uma luxação. Você vê que a cabeça do ombro está bem fora do lugar que ela deveria estar, bem fora da articulação do ombro. Então, esses aí são casos mais fáceis de você identificar o problema. Que aqui, as fraturas estão bem evidentes. Vamos lá, alguém me manda alguma dúvida sobre as radiografias de membros superiores, ou os MMSS? Alguma curiosidade que vocês tenham sobre como respeitar melhor a dor do paciente? Qualquer dúvida. Eu tenho uma dúvida, Vinícius. Eu queria saber se quando nós realizamos o exame do paciente deitado ou em pé, nós coloca isso num raio-x para o médico saber em qual posição a gente fez o raio-x, se é necessário. Boa, muito boa pergunta. Quando a gente está fazendo o exame do paciente, muitas vezes, principalmente quando era a radiografia mais comum, que não era computadorizada, a gente não colocava. Mas quando eu peguei a radiografia computadorizada, já ensinaram um macete. Em alguns hospitais, isso muda de hospital para hospital, o jeito que eles trabalham esse protocolo. Mas quando você coloca o nome do paciente acima, na parte superior da imagem, significa que esse paciente estava em pé durante o exame. Em alguns, quando você coloca lá na parte de baixo, o nome é arrastado para baixo da radiografia, isso é um indicativo que o paciente fez o exame deitado. Então, isso também são, abre aspas, códigos, fecha aspas, que a equipe médica vai entender se o paciente estava em pé ou deitado. Em alguns, até a descrição vai no raio-x. Exame de tórax em AP, paciente em decúbito dorsal, ou seja, deitado com as costas para a mesa. É porque como ocorre aquela alteração do órgão, né, do tamanho, por exemplo, é importante que o médico entenda para ele saber que é uma alteração devido à posição do exame. Né? Isso, exatamente. Em alguns lugares, o próprio médico ele já pergunta a gente, quando ele vem para a sala de raio-x, olhar no computador, no workstation, a imagem. Esse paciente como? Esse paciente estava deitado, decúbito dorsal, decúbito lateral, decúbito ventral, ou ele estava em pé, em ortostase. Então, sim, em muitos casos, sim, Tom, é necessário a gente identificar em que posição o paciente se encontrava. Em alguns hospitais usam esses códigos que eu mostrei, ou que eu disse a vocês, da posição do nome da identificação do paciente. Onde ela no topo da imagem já significava que o paciente estava em pé, quando ela estava lá na base da imagem, era que o paciente tinha feito o exame deitado. Certinho? Respondi sua dúvida? Show de bola, valeu. Agora eu vou mandar uma dúvida para vocês. Qualquer um pode responder. Deixa eu voltar aqui para o slide, para vocês visualizarem. Pronto. Radiografia de mão. O paciente está em que posição para a gente realizar uma radiografia de mão? Ele está deitado, está em pé, está sentado. Como é que ele está? Em pé, não? Sei não. Para deixar o paciente mais confortável, geralmente a gente deixa ele sentado. A gente senta o paciente na cadeira do lado da mesa de exame, coloca o filme em cima da mesa e pede para ele colocar a mão na posição que vai ser realizado o exame em cima do filme. Geralmente, exames de mão
pulso, o punho, o antebraço, e cotovelo são realizados com o paciente sentado ao lado da mesa, com o membro a ser analisado, no caso o braço, em cima da mesa. Já exames de húmero e de ombro, eles são realizados já com o paciente em pé. Em alguns casos com ele deitado, é como a gente diz, cada caso um caso. Às vezes o paciente não tem como ficar em pé, o paciente veio já preso a uma prancha, então se realiza também deitado. Mais alguma dúvida sobre os membros superiores? Eu não vou abrir o slide aqui e continuar a aula. Agora a gente vai para os membros inferiores. Slide número 10, membros inferiores. Ou os MMII, membros inferiores. As radiografias de membros inferiores, em geral, são feitas com o paciente na mesa, em decúbito ou sentado. Mas existem algumas exceções, como a radiografia de joelho com carga, que é feita com o paciente em pé. Essa radiografia de joelho com carga, vocês vão aprender mais sobre ela, mas só dando o básico. Geralmente a gente faz uma radiografia de joelho com o paciente sentado na mesa ou deitado, como ele se sentir mais confortável. Só que em alguns casos, certas deformidades ou certos quadros clínicos só aparecem quando o paciente está em pé, com a carga do próprio corpo em cima da articulação. Então, existe sim um exame que é feito de joelho com o paciente em pé, que é o chamado joelho com carga. Vamos continuar. Além das radiografias padrões em AP e perfil dos principais ossos e dos membros inferiores, como demonstrados ao lado, existem algumas radiografias específicas, como a de calcânio, o osso presente no nosso calcanhar, como que facilita o diagnóstico do porculamento esporão de galo. Se vocês olharem nessa imagem, deixa eu só dar um zoom aqui para melhorar para vocês. Não, peraí, acabou a aula ainda não. Deixa eu puxar a imagem para cá. Melhorar aqui. Essa última radiografia aqui, na nossa direita. Vocês estão vendo um pequeno calombozinho, literalmente como um esporão aqui pelo calcânio aqui do paciente? Positivo. Uma pinçazinha, isso aí é o esporão de galo. Bem no começo, tem casos bem mais cruéis disso aqui. Que realmente incomodam, até impossibilitam o paciente. Vamos lá, mas também temos a radiografia padrão. Fêmur. A radiografia de fêmur, comum para localizar fraturas tanto na cabeça do fêmur, como no próprio fêmur em si, no corpo. Isso aqui vocês vão treinar muito em laboratório, mas vamos a uma pequena curiosidade. Certos filmes, ou dependendo do tamanho da estrutura do paciente, o fêmur ele não cabe em cima do filme. Sinceramente, ele não cabe todo. Você não consegue pegar do joelho. Já com a radiografia, você tem que fazer de uma articulação a outra. No caso do fêmur, na articulação dele com a bacia, lá na cabeça do fêmur, até a articulação com o joelho. Então, a gente vai na anamnese. A anamnese é aquele fato de conversar com o paciente, perguntar o que aconteceu, entender tudo aquilo. A gente tem um macete de onde está doendo, vamos dizer assim. Se o paciente tomou uma pancada na parte assim, mais do joelho, mas está com inchaço na parte da coxa e é provável fratura por ali, você prioriza a imagem, se não couber toda no filme, na parte mais distal do fêmur, na parte mais distante do corpo, ali pelo joelho. Se ele reclama de um incômodo na parte mais superior do fêmur, você puxa um pouco o filme e posiciona a parte superior do fêmur mais em destaque. Isso se aplicava a vários membros quando não cabia na imagem. Não sei se no estágio de vocês vai ser necessário já usar isso, já que na radiologia computadorizada o cassete ele é bem mais amplo, facilita mais esse tipo de exame, mas é só uma curiosidade. O exame do lado é um exame de joelho. A gente tanto visualiza a patela, a famosa bolacha do joelho, como as articulações da tíbia, da fíbula e do fêmur aqui.
Exames de pé. Aí a gente já faz a leitura de fraturas do tarso. Os ossos do tarso são os ossos do pé. E os ossos dos dedos do pé também são chamados de falanges. E aqui a gente tanto pode verificar os metatarsos, que são esses ossos menores aqui, perto do calcâneo. O tarso, que são esses ossos mais compridos, que fazem a articulação com o dedo. E as falanges mediais, proximais, mediais e distais. E também temos radiografias de tornozelo, que aí são bem comuns em quedas, acidentes de moto, brincadeiras infantis que machucam bem o quarto tornozelo. E as radiografias de tíbia e fíbula. Articulação lá na parte dupla até o topo ali, com a articulação do joelho, com a patela e com a parte distal do húmero. Alguém tem alguma dúvida? Só para compartilhar, Vinícius, eu faço acompanhamento médico de uma fratura de tíbia que eu tive, né? Eu tenho uma haste na minha perna que liga o joelho ao tornozelo. E lá na clínica médica, no raio-x, o cassete é pequeno. Aí sempre eu tenho que fazer dois raio-x. Um que pega do meio da tíbia para baixo, para pegar o tornozelo, e outro da tíbia para cima, para pegar o joelho. Sempre eu faço dois. Isso, esse caso que eu estava falando. Às vezes o membro do paciente, o tamanho do cassete do filme, impossibilita uma radiografia total. Tem que fazer exatamente isso. Prioriza primeiro uma parte e depois outra. Vamos lá, aqui é só referência bibliográfica. Esse aí já é para animando quem já está apressado para sair. E os contatos, mas antes de só concluir um pouco disso aqui. Vocês voltaram a me ver aí? Positivo. Pessoal, eu falei aqui, eu não tinha explicado antes, e como não tem uma imagem tão boa, assim, mais clara, já que eu não posso abrir o slide, eu vou explicar aqui. A gente falou de proximal, medial, distal. Falanges. O seu dedo aí, ele tem 3 ossinhos. Esse aqui, ó, bem na base da mão, mais no meio, mais na ponta. São as 3 falanges do dedo. Só o polegar que só tem 2 falanges. A primeira e a segunda aqui. Quanto mais próximo do seu tronco ou da base do membro, no caso aqui, a gente chama de proximal. Então, a primeira falange é a falange proximal. Na metade do caminho, temos essa daqui. Chamamos, obviamente, de falange medial. E a distante de todas são as falanges distais. Quando a gente fala, tem uma fratura na parte distal do, vamos dizer assim, do húmero. A parte proximal é perto do ombro e a distal perto do cotovelo. Quanto mais distante da base ou do tronco, se chama distal. Então, quando eu estou falando de proximal e distal, me refiro a isso. Partes proximais mais perto do tronco, do começo do membro, e partes distais mais distantes. E a medial é aquele meio caminho, tá? E algumas particularidades. Os 4 dedos da mão, esses aqui, que são considerados o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto dedo, tem 3 falanges, as proximais, mediais e distais. Os polegares só tem 2, uma proximal e uma distal. Só para vocês entenderem um pouco quando na literatura falamos nesses termos, proximais e distais. Ficou alguma dúvida sobre isso? Bom, acho que não. Mais alguém tem alguma dúvida da aula de hoje? Sobre o slide, sobre a explicação? Algo que precise saber ainda? Acho que não. Deixa eu só olhar se alguém do chat mandou alguma. Matheus Cavalcante, tenho 2 hérnias de disco, meu amigo. Boa sorte. Então, pessoal, a gente vai ter uma aula de conteúdo na segunda-feira. E vamos começar a nossa avaliação, que eu já estou quase no final dela. Quase terminando. Quem tiver alguma dúvida da aula de hoje ou sobre os outros assuntos das outras aulas, aproveitem.
Eu só queria tirar uma dúvida aqui com vocês. Quem estiver no chat, fala comigo aí. Vocês querem que eu pegue algum dia para passar uma revisão de todos os assuntos antes da prova? Vocês querem que eu dê uma resumida para relembrar as primeiras aulas? Para vocês. Sim, eu quero. Pronto. Mais alguém precisa ou para o resto da galera tá bom assim? Dá para fazer a prova tranquilo, dá para tirar 10. Eu também quero. Ótimo. O pessoal aí que ainda nos pronunciou pode falar no chat, quem quiser. Se for assim, eu aproveito e pego, acho que a quinta aula, posso aplicar uma revisão e liberar a prova no sistema. E vocês têm até a sexta-feira para me entregar essa prova, para me corrigir e entregar essas notas. Sexta-feira, que horas? Não, seria na quarta-feira a revisão, que é a quinta aula. Aí eu já No caso, liberaria isso. no caso, na sexta-feira seria prova? É, o último dia para entregarem a prova. No caso, vai ser Por prova mim dá mesmo, certo. seminário. Não, não vai ser seminário, não, vai ser questionário. Vou ter que fazer uma prova padrão por questão. Tanto por tempo de disponibilidade de alguns alunos, como por facilidade. Já que para apresentar um seminário, como alguns assistem no celular, ficaria difícil. Exatamente. E mais tempo para vocês, já que a maioria de vocês trabalha, não dá para tirar um tempo do seu dia para tirarem a apresentação do seminário. Então, entendi vocês e vou passar o questionário. Então, está combinado assim? Quarta-feira agora, da próxima semana, eu vou passar uma revisão para vocês sobre os assuntos, certo? Desde a primeira aula até a última aula de assunto, que vai ser na segunda-feira agora. Tá bom, então, dá certo. Agora eu tô ouvindo, menina, esse celular tá babado, viu? Dá vontade de jogar ele no chão. Parou de ouvir aonde, mano? Perdeu a aula toda, não? Não, só agora a última mesmo. A última. Eu não escutei nada, tudo parado. Mas eu não posso rebolar ele no chão, que eu comprei ele faz só 10 dias. E ele tá fazendo isso. Ô, louco. Rica, Garantia, já. rica. Então, pessoal, Oh, concluindo vou a aí aula amanhã, aqui. viu? Concluindo a aula aqui, pessoal, hoje a aula foi meio mais chatinha, assunto novo, já um assunto mais específico, pegando cortes Ah, pois eu adorei, anatômicos. professor. Essa aula de hoje. É porque a última eu não escutei, essa última parte. Mas eu adorei. E eu acho que Arthur também. Arthur tá caladão ali. Arthur, tá Já bem ele dormindo. aparece. Vamos lá. A aula de hoje foi esse tipo de assunto. É um assunto que pode gerar mais dúvidas. Quem tiver, pode ter total liberdade de me perguntar no grupo ou no privado, mesmo padrão de sempre. Qualquer coisa pode falar comigo. São 8h17. O resto do assunto foi cumprido. Por hoje eu dei a aula como encerrada e segunda-feira a gente tem mais assunto. Para então ter revisão e prova. Quem quiser sair da sala já pode sair, pessoal. Boa noite a todos. Obrigado por terem aparecido na aula. Bom final de Boa semana. noite. Boa noite, aproveitem Sei. bem. Boa noite. Lembre dos nossos 2 pontinhos, viu? Estou lembrando. E Raquel, não esqueci da pizza, não. Raquel, até da aula já correu, viu, Otto? Valeu, Já pessoal. saiu, El. Né? Vai beber Valeu. cachaça. Até a próxima, então. Boa noite, Tá, bom boa final de noite pra semana. você. Bom final de semana. Obrigado, obrigado. Joilda, um cheiro. Cheiro, gatinha. Estou deixando a sala aberta por mais um minuto para vocês ir saindo. Até a próxima aula. Quem ficou por aí, Arthur e a Divânia são os únicos na sala ainda. Arthur, ficou você.